Mais Rafael Bumbuca, estudante do 4º ano no curso de Química. Hoje estou para mais um exercício de cálculo e representação de dados experimentais. Então, como já havia dizendo, o nosso exercício diz o seguinte: queremos verificar se duas máquinas produzem peças com a mesma homogeneidade quanto à resistência. Para isso, sorteamos duas amostras de 6 peças de cada máquina e obtivemos as seguintes. Na máquina A, obtivemos 145, 137, 127, 136, 142, 141 e 137. Na máquina B, 143, 128, 132, 138, 142 e 132. Para isso, devemos verificar pelo teste F se as máquinas produzem peças com a mesma homogeneidade com relação à resistência e devemos considerar a nível de significância a 5%. Agora, vamos à nossa resolução. Para isso, primeiro devemos formular as hipóteses. Temos duas hipóteses, hipótese 0 e hipótese 1. O hipótese 0 é FA deve ser igual a FB, enquanto que hipótese 1, FA deve ser diferente de FB. Na mesma hipótese 1, FA deve ser maior que o FB. Na mesma também, hipótese 1, FA deve ser menor que o FB. Já formulamos as nossas hipóteses. Essas são as nossas hipóteses para o exercício. De seguida, temos que calcular a variância. Primeiro devemos calcular a variância da máquina A. Então temos como fórmula: variância da máquina A será igual à soma do x ao quadrado menos a soma de x ao quadrado sobre n. Isso tudo também dividido por n menos 1. Dizer que o n é o número de peças que foram sorteadas. E para isso nós devemos pegar primeiro as peças que foram sorteadas da máquina A, nosso quadro. Então pegamos os números, né, da máquina A, que são esses, para calcular o nosso x ao quadrado. Esse x, esse aqui, esse x aqui. Então, é só fazer o somatório de todos os valores da máquina A. Então, tivemos o somatório de x ao quadrado, 145, que é o nosso primeiro valor, mais 127, mais 136, mais 142, mais 141, mais 137. Isso tudo será igual a 828. Esse aqui é o nosso valor do x ao quadrado. Esse. Então, já obtivemos o nosso x ao quadrado. Agora é só substituir na fórmula. Levar na fórmula de variância. Então, variância será igual a levar no somatório, o primeiro somatório de x ao quadrado é só levar os mesmos valores da máquina, os mesmos valores, né, da peça da máquina que foram sorteadas, isso e elevado a 2. Então, 145 elevado a 2, mais 127 elevado a 2, mais 136 elevado a 2, mais 142 elevado a 2, mais 141 elevado a 2 e mais 137 elevado a 2, menos o valor que for encontrado do somatório de x ao quadrado.
Isso tudo entre parênteses, então 828 elevado a 2 dividido por 6. O 6, que é um N, o número de peças, isso tudo dividido por 6 menos 1. O somatório, né, de x do primeiro x ao quadrado, nós obtivemos 114.464. É o primeiro valor. Então, menos o valor de 828 ao quadrado, elevado a 2, né? Que divide por 6, o valor que foi obtido foi 1.114 e 264. Então, 6 menos 1 será igual a 5. Então, isso tudo sobre 5. Então, 114.464 menos 114.264 será igual a 200. Então, 200 que divide por 5 será igual a 40. Esse aqui é a nossa variância, a variância da primeira máquina, da máquina A. Então, agora vamos ao cálculo da variância da máquina B. Para cálculo da variância da máquina B, é o mesmo jeito que fizemos da máquina A. É só pegar a mesma fórmula e levar o somatório de x ao quadrado para obtivermos o valor do x ao quadrado. É só pegar os mesmos, né, os valores da máquina B, que são 143, 128, 132, o 138, 142 e o 132. Então, é só somar. Então, está aqui, como estou ilustrando. O valor encontrado foi 815, o somatório das peças da máquina B. De seguida, é só recorrer à fórmula da variância, que é o somatório de x ao quadrado, menos o somatório de x ao quadrado, sobre n, isso tudo também dividido por n menos 1. Então, substituindo, levar os valores da máquina B, que é 143 sobre 2, elevado a 2, mais 128 elevado a 2, mais 132 elevado a 2, mais 138 elevado a 2, mais 142 elevado a 2 e mais 132 elevado a 2, menos o 815 elevado a 2 dividido por 6, o nosso valor do x ao quadrado. Isso tudo dividido por 6 menos 1, que são as nossas peças. O valor que foi encontrado no somatório, do primeiro somatório de x ao quadrado, todos os valores da máquina, foi de 110.889. Então, o valor que foi encontrado para o x ao quadrado, do segundo x ao quadrado, o valor de 815 sobre 2 elevado a 6 foi de 110.704. Então, 6 menos 1 será igual a 5. 110.889 menos 110.707, o valor obtido foi de 185. Então, 185 dividido por 5 será igual a 37. Já fizemos o nosso cálculo de variância. Agora vamos ao cálculo do F. Para F, temos a fórmula, que F será igual a variância da máquina A dividido pela variância da máquina B. Então, o valor que foi encontrado na variância da máquina A foi de 40. O valor que foi encontrado da máquina B foi de 37. Então, 40 dividido por 37 será igual a 1,08. Então,
Quase que chegamos ao fim dos nossos cálculos, onde fizemos a formulação de hipóteses, cálculo de variância das duas máquinas. E agora fizemos o cálculo de F, que são as nossas variâncias. Então, agora vamos à nossa tabela, que é a interpretação de teste F. Então, temos o nosso quadro, o F calculado, e o tabelado e a significância. O F calculado nós obtivemos foi de 1,08. Então, recorremos à nossa tabela e a nossa tabela nos mostra que o F tabelado é de 5,05. Então, que significa que o nosso F calculado é menor que o F tabelado. Então, significa que não é significante. Então, isso significa que nós estamos a aceitar a nossa hipótese 1, nossa hipótese 1 na terceira, que é a máquina, o FA devia ser menor que o FB. Então, nós estamos a aceitar aquela hipótese. Chegamos ao fim do nosso exercício. Espero que vocês tenham aprendido. Obrigada pela atenção. Até o próximo exercício.